O tema do nosso bate-papo de hoje é esse mundo conturbado, o mundo que a gente está vivendo. China, Trump, União Europeia, Bolsonaro. Eu estou aqui com o José Pio Borges. José Pio Borges, presidente do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, uma instituição daquelas que pensam o futuro, pensam o presente, pensam o futuro. E muitos ex-embaixadores, muita gente que estuda as relações internacionais está ali com ele no SEBRE. E ele, pessoalmente, também sempre se interessou por isso. Para quem viveu o mundo da economia, conhece o Pio quando ele era vice-presidente do BNDES, também no setor privado, na área financeira. Pio carregou um programa importante para o Brasil na época do governo Fernando Henrique. Foi o programa de desestatização, né? Telebrás, vocês lembram da Telebrás? Vale do Rio Doce foi você também? Vale. Depois a gente fala um pouquinho disso. Então, um prazer, Pio, estar aqui com você, conversando no YouTube, para pessoas que alguns conhecem as coisas que vamos falar e outros vão ver isso pela primeira vez. Mas não tem problema, isso é um bate-papo, a gente vai conversando, não se preocupe com linguajar, com nada. E aí eu queria começar exatamente por isso. China versus Trump. O que é isso, Pio? Olha, esse talvez seja o problema geopolítico mais importante desse século, dessa geração, né? Pelo menos, né? Para começar é o seguinte, essa tendência a uma rivalidade entre Estados Unidos e China não vem do Trump, não. Ela se agrava com o Trump, mas mesmo o próprio Obama tomou a iniciativa de criar a Trans-Pacific, que foi o Trump logo que chegou, voltou atrás e saiu, mas que era uma união anti-China, quer dizer, ou pelo menos sem a China no primeiro momento, para contrapor ao crescimento vertiginoso da China, desde Deng Xiaoping, mas sobretudo depois da entrada na OMC. Só para lembrar, a China, que tinha uma participação irrelevante no comércio brasileiro, alguns anos, eu acho que alguns anos depois da entrada na OMC, ela ultrapassa os Estados Unidos como o maior importador importador e comércio exterior em geral, e logo depois ultrapassa a União Europeia, se tornando já há muitos anos o principal parceiro comercial do Brasil. E recentemente também um importante parceiro na área de investimentos. Os investimentos todos estão sendo feitos por State Grid, Trigorges, todas essas empresas que estão investindo petróleo, energia elétrica, transmissão de energia elétrica. As indústrias de petróleo já são associadas à Petrobras e à Shell na exploração de petróleo. Então, isso é uma coisa inimaginável há alguns anos atrás. E isso não é só com o Brasil. A maioria dos países da Europa e da América Latina tem como maior parceiro comercial hoje a China. E, sem dúvida, a China, apesar de todos os esforços que os Estados Unidos estão fazendo, será a maior economia do mundo em alguns anos. Não se sabe se 5 anos, 10 anos e tal, mas não tem dúvida que será. Ela já em termos de paridade de produto, a maior PIB mundial, mas será o maior PIB em qualquer tipo de conta daqui a pouco. Voltando ao início do século XIX. Na realidade, isso é que é. Disseram que ela tinha 20% do PIB do mundo. Não, mais que isso. Durante 2.000 anos, os últimos 2.000 anos, eu fiz essa conta porque eu tive que fazer uma TED Talk sobre China, e só durante 3 séculos é que a China, mais a Índia, não tinham 50% do PIB do mundo. Quer dizer, eram mais do que 20%, que chega de 30% e outro com 20%. Então, os dois juntos tinham mais de 50% do PIB do mundo durante o primeiro milênio, com certeza. A Europa estava na Idade Média, naquele período de estagnação, enquanto a China estava no apogeu do Império Tang, que foi talvez umas épocas mais criativas da história da China. Então, na realidade, o que nós estamos vendo
não é a emergência da China, mas é a reemergência da Ásia. Uhum. Eu li um livro... Onde está a maior população do planeta também, não é? Eu li um livro recentemente que me deixou fascinado, e eu tenho agido muito nessa direção no SEBRE, que se chama The Future is Asian, o futuro é asiático, de um indiano chamado Parag Khanna. Ele até ontem estava falando no programa do Fareed Zakaria na CNN, e eu estou convidando ele para vir agora em outubro aqui ao Brasil, e a Petrobras também, então nós estamos organizando uma visita. E ele diz o seguinte, diz isso, que na realidade o grande característica do século XXI será a reemergência da Ásia. Não só a China, a primeira onda de crescimento foram o Japão, a Coreia, Taiwan e Singapura, que explodiram. Em seguida, a segunda onda foi a Mainland China, quer dizer, a China continental. E agora a terceira onda é Índia, Vietnã, Indonésia, todos os outros países estão seguindo num crescimento vertiginoso. A Índia hoje cresce mais do que a China. Então, quer dizer, essa surpresa com esse, entre aspas, novo, que não é tão novo como nós vimos, fenômeno surpreende. Todo mundo está voltado para isso. Certo, eles tiveram uma população de 300 e poucos milhões de habitantes, muita gente, uma das maiores populações do mundo, mas não se compara com 1 bilhão e 300 milhões da China. E 5 bilhões da Ásia. 5 bilhões da Ásia. Mas os Estados Unidos, a economia americana, tem um estoque de tecnologia. Né? Você vê que tudo que a gente hoje está avançado, internet, surge nos Estados Unidos. Né? Esse estoque de tecnologia sempre põe eles 2 passos à frente do resto do mundo. Né? Isso não vai se perder rápido. Não, você tocou no ponto fundamental, porque chama-se até hoje de guerra comercial, mas não é guerra comercial. Quer dizer, o déficit econômico, o déficit comercial com a China poderia ser reduzido substancialmente com propostas que a própria China fez. Por exemplo, a China vai comprar 400 aviões então, se ela comprar, em vez de 200 da Airbus e 200 da Boeing, comprar 300 da Boeing e 100 da Airbus, depois o petróleo. Os Estados Unidos, que até 10 anos atrás eram o maior importador de petróleo do mundo, 12 milhões de barris por dia, hoje são exportadores e daqui a alguns anos estarão produzindo mais de 20 milhões de barris por dia e serão grandes exportadores de petróleo. A China hoje é a maior importadora de petróleo do mundo, a Ásia também, e poderia ser um grande comprador dos Estados Unidos, reduzindo as importações, o superávit comercial que tem com os Estados Unidos. A questão fundamental, me parece, é essa questão não só da dimensão, de repente os Estados Unidos se darem conta de que não serão mais a maior economia do mundo, e segundo, a questão comercial, a questão tecnológica. E eu acho que o gatilho disso tudo é o 5G, né? O 5G, em que a China está na frente. A Huawei está na frente, depende de 1 ou 2 componentes importantes que são importados dos Estados Unidos, mas eu creio que essa pressão que a China... Essa é a grande questão colocada aqui. Será que a China poderá ter autonomia tecnológica? Certamente eles estão num processo, diante dessas ameaças americanas, de acelerar de certa forma, essa é burrice você tentar, em vez de fazer aliança, você tentar barrar. Exatamente. Uma coisa que vai acontecer. Vai acontecer. Alguns dizem, não, mas a criatividade americana, etc. e tal, não sei se a China conseguirá ter, digamos, o dinamismo de novas tecnologias que tem os Estados Unidos. É uma questão válida. Mas, certamente, em termos de inteligência artificial, robótica e 5G, a China está na frente nesse momento. Eu acho que foi a disputa do mercado de 5G, que provavelmente ocorrerá no próximo ano, daqui a 2 anos, que foi o gatilho
desse confronto. Mas, por exemplo, o dinheiro, finanças. Os Estados Unidos continuam sendo o caixa forte do mundo. Mais ou menos. A China não vai abocanhar esse mercado. No mercado privado, sim, mas, por exemplo, no investimento de infraestrutura, o Belt and Road já teve dezenas de vezes maior do que o Plano Marshall, mas infinitamente maior. A China está investindo em infraestrutura no mundo inteiro, num volume. Os organismos, aquele Asian Bank, todos esses, os bancos chineses e os bancos asiáticos hoje são muito mais importantes do que o Banco Mundial e outros que foram criados no pós-guerra. Tanto que o Banco Mundial e as instituições asiáticas já estão trabalhando em conjunto. Mas essa participação dessas instituições multilaterais, de crédito, elas não é tão relevante diante do dinheiro privado, você não acha? Depende, por exemplo, eu tenho dito muito, quer dizer, o Brasil, para retomar o crescimento, todos sabem, tem que investir em infraestrutura. Quer dizer, talvez a maior... Os grandes erros dos últimos anos aí de governo PT foram o desastre que foi feito no setor de óleo e gás, que felizmente a partir do governo Temer já foram corrigidos e hoje é um setor dinâmico e que independe de funding próprio, porque o setor de petróleo e gás tem um financiamento próprio sem dificuldade, mas sobretudo também o investimento em infraestrutura, que colapsou. Quer dizer, o Brasil já no passado investiu durante os governos militares 5% do PIB em infraestrutura e hoje está investindo perto de 1%. Né? Isso quer dizer, esse investimento tem que chegar a, no mínimo, 4%, idealmente 5%, para ter uma infraestrutura adequada num prazo relativamente longo, não será imediatamente. Para isso, certamente o BNDES, que tem sido a fonte de financiamento principal, não será suficiente. E mesmo com aquelas recursos adicionais do Tesouro que foram colocados no BNDES, a meu ver erradamente, estão sendo devolvidos. O Paulo Guedes está pedindo de volta isso, com razão. Então, quem é que pode complementar esse investimento? Certamente o setor privado terá uma importância fundamental. Quer dizer, o setor de infraestrutura, você pode fazer securitização de recebíveis, pré-compras de produtos, etc. Tem uma série de maneiras que o setor privado poderia entrar e foram totalmente desprezadas nesses últimos anos. Mas eu acho que as instituições internacionais e, sobretudo, as asiáticas, que estão mobilizadas nesse sentido, pode ser uma alavancagem fundamental. Pio, e essa guerra, eu estou botando Trump versus Xi Jinping. China, porque o Trump é que aparece, enfim, no dia a dia, né? Diariamente é que ele mobiliza essa... O que isso respinga na economia brasileira? Olha, esse talvez seja o problema diplomático mais delicado que nós vamos ter pela próxima geração. Porque, evidentemente, que nós temos uma relação histórica, cultural com os Estados Unidos. É a parte fundamental da nossa cultura, da nossa formação e etc. No entanto, a China se tornou o maior parceiro comercial. Nós estamos todos tentando aprender um pouco mais sobre China. Eu estou indo para a China daqui a 2 semanas. O grande crescimento nas exportações, no comércio e nos investimentos também no Brasil tem sido relacionado à China, não só à China, mas à Ásia como um todo. Portanto, nós não podemos take sides, não podemos tomar partido. Para tomar partido para o Brasil, qualquer dos dois lados seria desastroso. No entanto, ou seja, nós vamos precisar, e eu acho até que o Paulo Guedes e o Bolsonaro, na viagem que fizeram aos Estados Unidos, colocaram isso muito bem. O Brasil quer fazer mais negócios nos Estados Unidos, que é com toda razão, mas quer fazer negócio com todos. Né? Você tem que estar aberto a todos.
Até que ponto isso é possível, você manobrar digamos, os dois lados, manter os dois lados numa relação boa, é uma grande questão. É possível que agora, quando houver a decisão do 5G, aí, do 5G, você tenha que desagradar um lado ou outro, com certeza. A boa notícia é que nós não estamos sozinhos, o mundo inteiro está assim. Nós tivemos hoje uma conversa ótima sobre a Europa no SEBRE, e a Alemanha também, o maior parceiro comercial da Alemanha hoje é a China. Os negócios da Europa, da comunidade europeia com a Ásia são maiores hoje do que os negócios norte-atlânticos, digamos assim, com os Estados Unidos. Então, esse fenômeno de que o futuro é asiático e que todos nós estamos um pouco voltados para a Ásia e temos que conviver com a nossa cultura ocidental e com os nossos valores, etc., é um problema que não é só nosso, é do mundo inteiro. Então, eu não vou falar nem no Brexit, né? A Grã-Bretanha saindo fora desse momento, uma decisão assim, que eles vão se arrepender pelos próximos 200 anos, né? Agora, Pio, o Brasil entrou numa política externa um pouco assim estranha, né? O mundo tem na sua pauta hoje a questão da mudança climática. Você gosta ou não, você discorde de que essa teoria está errada, né? Você pode achar que a Terra é plana, tudo bem. Mas o fato é que de aquecimento global, a preservação do meio ambiente é um tema global. Indiscutível. Tá qualquer conferência que você vai, isso vai estar no meio. E a gente tem mais de 50% do território, né, a Amazônia, reconhecida como sei lá, o último recanto da terra que sobrou para ajudar nessa captura de carbono. E a gente veio com a sensação que eu tenho, que a gente tem uma política externa, aquela coisa, né? A Amazônia é nossa, e o mundo todo tá aqui de olho para roubar nossas riquezas e tal. Uma coisa meio antiga e ultrapassada e criando conflito desnecessariamente. Não sei se você vê. Não, eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que o Brasil vem de um papel fundamental no Acordo de Paris. Teve uma atuação brilhante lá, tanto da diplomacia quanto do Ministério do Meio Ambiente, e agora está objeto de críticas do mundo inteiro em função de quase, para falar com franqueza, bobagens, né? Porque quem é que pode discutir hoje em dia essa questão da preservação do meio ambiente? É curioso que a política externa tem sido ambígua nesse sentido. De um lado, como eu falei, eu acho que a visita a reaproximação do Brasil com os Estados Unidos, e quando eu falo Brasil e Estados Unidos e não Bolsonaro, Trump, eu acho que era necessária. Há muito tempo que vamos falar claro, o ministro das Relações Exteriores durante o governo PT preferia a relação com o Burundi do que com os Estados Unidos. Então nada contra o Burundi, né? Nada contra o Burundi, mas tem que ter uma hierarquia, né? Então, ter escolhido os Estados Unidos como primeira visita de Estado, eu achei absolutamente correto. Ao contrário de muitos dos conselheiros, embaixadores lá do SEB, que criticam isso de forma veemente. Eu acho que essa visita aos Estados Unidos e a reaproximação com os Estados Unidos, de maneira nenhuma, precisa representar adesão automática ou tomar partido dos Estados Unidos contra a China, como nós conversamos aqui, ou qualquer coisa dessa ordem. Representa, digamos, uma intenção de desenvolver mais uma relação que estava há muito tempo assim, sem prioridade. Por outro lado, também nessa questão dos acordos comerciais, é curioso que o Ministério dos Comércios, era sabido,
era a trincheira do protecionismo no Brasil. E sempre foi. Liderado por trás pela Fiesp e por todos os outros. O Paulo Guedes, com muita sabedoria, unificou lá os diversos ministérios, sobre o Ministério da Economia, e colocou o Marcos Troí lá como secretário de Comércio Exterior, e como por milagre, em poucos meses, é bem verdade que já havia algum avanço no período do governo Temer, mas conseguiu o acordo com a União Europeia, que estava aí pendurado durante pelo menos 15 anos. Quer dizer, é suficiente em termos de abertura comercial? Não. O Brasil precisava fazer uma abertura comercial para o mundo todo, não só para a Europa. Mas foi um gesto positivo. Foi um gesto positivo. Agora fechou-se o acordo com aquele grupo de países, Suíça, Noruega, etc., Liechtenstein e tal, que é um grupo menor, mas complementa, digamos, essa disposição que é completamente uma reversão de expectativa, que o Mercosul era uma união contra a abertura. E agora passou, junto com essa, digamos, relação que tem com o Brasil e com a Argentina, não sei como é que vai acontecer depois da eleição de outubro, mas uma união em favor de uma abertura para o mundo, né? Isso eu acho que é fundamental. Por outro lado, essa abertura para o mundo pressupõe que as questões de meio ambiente serão de extrema relevância na negociação com a Alemanha, com a França e com todos os outros países. Então, portanto, é uma contradição. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, quer dizer, o Brasil é uma potência de produtos básicos, de produtos agrícolas, mineração e petróleo. Esses produtos não podem estar, a exportação desses produtos pode estar extremamente comprometida se digamos, a percepção é de que esses produtos, quer dizer, que há uma ameaça ao meio ambiente no crescimento e da produção de soja e etc. e tal, no Brasil. Então, a nossa ministra, Tereza Cristina, tem tido uma atuação brilhante nesse sentido, mostrando que a agricultura é fundamental para a agricultura que haja uma percepção de que há um respeito ao meio ambiente. Então, portanto, é incompreensível essas declarações que, primeiro, de críticas e uma hipersensibilidade com qualquer... Quer dizer, fazem uma crítica com a questão de meio ambiente, você responde dizendo que a floresta negra não existe mais na Alemanha, ou que a floresta de Sherwood, lá do Robin Hood, também não existe na Inglaterra e tal. Quer dizer, it's just business, é negócio. Ninguém não precisa responder essas bobagens. Brigar com a Noruega, né? A Noruega está colocando $1 bilhão aqui para em determinados projetos que eram gerenciados pelo BNDE, que foi o governo elegeu dessa forma. Se você quer alterar, quer fazer qualquer modificação, pode fazer lá no Conselho, para que ficar brigando no jornal? Quer dizer, E depois o ministro do Meio Ambiente, cá para nós, ele parece que ele está querendo agradar o Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro, não aos fins da pasta dele, né? Então, eu acho que realmente isso tem sido uma tragédia quase, e que incompatível com outras medidas que o governo está tomando corretamente, que são a prioridade para os produtos básicos. O Brasil pode duplicar a exportação, tanto na parte de minério. Nós já estamos perdendo mercado para a Austrália, em função das questões de meio ambiente na área de mineração. Na agrícola, certamente essas medidas vão ter consequências. E também no petróleo, no futuro, também pode ser um óbice, né? E é engraçado, né? Porque a gente tinha, assim, a elite do nosso setor público saindo do Itamaraty, Banco do Brasil e BNDES, né? Essa é a elite nossa, né? O Itamaraty agora é execrado como um
um lugar ali, chinfrim, né? De relações com a Cuba, Venezuela, Equador, enfim, Burundi. Não, mas quer dizer, eu tive com o ministro Ernesto umas semanas atrás e eu falei, conversamos sobre isso, porque a aproximação com os Estados Unidos é correta, o acordo na Mercosul, na União Europeia, a proposta do SEB é de uma abertura unilateral, uma abertura autônoma, quer dizer, uma abertura não vinculada a acordos comerciais, de tal forma que você possa, a partir dessa primeiro gesto de abertura, de uma maneira programada, ao longo de 3, 4 anos, você aí sim buscar os acordos mais permanentes, né? Que as contrapartidas, etc. Mas a minha posição, pelo menos, é de que essas iniciativas do Marcos Troio e do Ministério das Relações Exteriores, do acordo com a União Europeia e outros acordos, o Canadá parece que é o próximo e tal, são extremamente, vão na mesma direção. Então, da mesma forma, eu acho que o Ministério das Relações Exteriores até agora não teve uma posição quer dizer, houve algumas coisas que o presidente falou durante a campanha, mas que ele vai visitar a China agora. Então, não tem tido nenhuma posição anti-China. Também não vai a Venezuela, mas... a Venezuela, no começo houve uns certos excessos verbais e tal, mas depois uma certa moderação e parece que até agora o Maduro está conversando com o Trump, né? Através de interlocutores, né? Então, eu acho que, espero que o Ministério das Relações Exteriores caminhe numa direção mais correta. Mais Barão do Rio Branco. Mais Barão do Rio Branco. Agora, o Ministério do Meio Ambiente realmente tem sido um desastre. Agora, Pio, falar um pouquinho da economia brasileira e pegar um pouco a tua experiência. Né? A gente vem de uma longa recessão, talvez a pior, talvez não, com certeza a pior que a gente já passou. E com resultados, né, terríveis nas áreas sociais, na consequência, desemprego que não diminui, situação dos estados calamitosa, mesmo dos grandes municípios, face das finanças desequilibradas totalmente. E a gente veio por um processo de reforma para tentar estancar, pelo menos, essa sangria, né, e reconstruir as bases para um crescimento modesto. Se crescer 3%, eu estou soltando fogos aqui para o resto da minha vida. Como é que você vê a situação hoje? Tem sente alguma possibilidade de recuperação? Olha, eu torço muito, porque primeiro eu acho que o ministro Paulo Guedes está caminhando na direção correta. Ele atacou firmemente a questão da Previdência e agora está finalmente sendo superada. Essa questão ele tem sido veemente na linha de abertura comercial, que, a meu ver, também é perfeitamente, ela tem que avançar, já está avançando através desses acordos, mas eu acho que tem que avançar mais e talvez até de uma maneira unilateral ou autônoma. Há outros temas, como, por exemplo, a retomada de investimentos em infraestrutura e outros que ainda estão por vir. A minha preocupação é que, ao contrário, nós vivemos juntos o período da inflação e o plano real. O presidente Fernando Henrique, então, quando foi nomeado ministro da Fazenda, contra a vontade, né, pelo presidente Itamar, quando ele lançou o plano real, o resultado foi imediato. Quer dizer, no segundo momento, a população sentia, primeiro, o alívio da tensão de viver com uma inflação da ordem que nós vivíamos. E segundo, um aumento de renda, porque realmente, sobretudo da população mais pobre, que perdia mais com a inflação, né? Que não podia se proteger da inflação. O momento agora é completamente diferente, porque todas as medidas que o Paulo Guedes está corretamente tomando,
Não geram efeito não imediato. geram efeito imediato. São efeitos de médio e longo prazo. A gente tem reservas cambiais que nos tornam, pelo menos por um momento, imunes a uma crise financeira. A gente tem uma situação, tem um sistema financeiro sólido. Mas então, o que eu... E daí? Né? Se eu fosse... A próxima vez que eu estiver com ele, que eu vou conversar, eu periodicamente tenho conversado com ele, o que eu sugeriria? Quer dizer, eu acho o seguinte, a questão fiscal, com essa noção de que a Previdência está equacionada, nós temos, que é o longo prazo, nós temos a curto prazo soluções bastante eficientes. Quais são? O leilão do excedente de petróleo, que deve ser qualquer coisa na ordem de 100 bilhões. 106? 106, né? 106 é o bônus de assinatura. Exatamente. E, por exemplo, só a venda das participações da BNDESPar tem 34 bilhões de ações da Petrobras na BNDESPar. Tem mais 20 bilhões de ações da JBS, tem mais não sei quanto da ação da Eletrobras, e assim por diante. Quer dizer, dos 100 bilhões, se fosse um private equity, já tinha vendido 70. Tinha ficado com os 30 que estão na fase de consolidação, aqueles primeiros anos, etc. Então, você consegue tranquilamente vender 60 bilhões de ações da BNDESPar, sem falar de privatização do restante. Do programa de privatização permitiria. Então, a curto prazo, você consegue um influxo de cerca de 200 bilhões que, digamos, seria uma ponte até os efeitos da equacionamento da questão fiscal pudessem advir, né? Então, eu acho que ele não deve se preocupar demais com a questão fiscal, e sim com a efetivação dessas receitas que vão fazer essa ponte. Agora, o que eu acho que precisa ser feito, e que ele deveria fazer, algumas medidas de mais curto prazo. E digo por quê. O Brasil tem uma série de jabuticabas. Eu adoro jabuticaba, então jabuticaba é muito bom. Mas tem algumas coisas que são, por exemplo, todos os bens de consumo durável, automóveis, geladeiras, televisão e tal, quando o Brasil começou a produzir esses produtos, eram produtos para classe rica, classe média alta e classe rica. Então, taxação indireta gigantesca. Quer dizer, nos Estados Unidos você compra um automóvel e paga 8%, 9% de imposto. Aqui você paga metade do preço do automóvel de imposto. Uma geladeira, a mesma coisa. Uma televisão, a mesma coisa. Quer dizer, quem que sofre com isso? O pobre. A pessoa mais pobre. Então, essa jabuticaba, que é taxar 50% dos produtos, do preço dos bens de consumo durável, é um absurdo, isso tem que acabar. Então, se o governo zerasse o imposto indireto sobre esses produtos, você teria um ganho de renda para a classe pobre, a meu ver, extraordinário, e um aumento da demanda que ajudaria um início de retomada nesses produtos. Embora a economia hoje seja mais serviço, né? Mas é importante. O serviço o comércio que vende produtos. Mas você tem um ganho. Na realidade, o pobre faz um esforço, o nordestino faz um esforço para comprar uma moto para poder ir trabalhar. Se essa moto custasse metade do preço, é um ganho de renda substantivo, quer dizer... De qualidade de vida. De qualidade de vida. E, além disso, você permitiria um programa de redução de imposto de importação, para que esses produtos pudessem ser melhores e mais eficientes. Quer dizer, você aumentando a demanda e aumentando as quantidades, você tem uma viabilização, você permite reduções de custos e aumentos de eficiência e a competição externa. Eu faria isso. Eu faria uma grande redução de imposto indireto, sobretudo de produtos eletrônicos. Por exemplo, o telefone celular. O que melhorou a eficiência de todos os pequenos serviços, do pedreiro, do marceneiro, não sei o quê,
por ter internet, por ter WhatsApp. Foi uma coisa gigantesca. Agora, se a nossa banda larga fosse melhor, né? Não mais que isso. Por que você precisa pagar um iPhone 2 vezes, 3 vezes o preço que custa nos Estados Unidos? Quer dizer, se a gente nós não produzimos o iPhone aqui, então tinha que zerar o imposto disso, para aumentar, geraria um ganho de produtividade gigantesco na economia. Eu acho que o Paulo devia fazer isso, já que ele está fazendo. Bom, fica a sugestão aí, Paulo. Espero que você vá assistir o nosso bate-papo. Eu não posso deixar de acabar a nossa conversa aqui para um evento que vocês vão fazer em setembro. O assessor Nilson Brandão me chamou a atenção. A gente vai fazer um evento no Copacabana Palace, final de setembro. É um evento anual? Esse evento já defesa, mas... Não, ele vem, eu acho que é o 17º ano, se não me engano, que nós fazemos esse evento em associação com a Fundação Konrad Adenauer e a União Europeia. É um evento sobre a área de segurança e defesa, é muito grande. Por essa razão, o SEB é considerado o maior think tank de segurança e defesa na América Latina. E todo ano nós convidamos participantes de todos os países da União Europeia e da América Latina. No ano passado, todos os embaixadores da União Europeia estavam presentes na reunião. Esse ano será na Escola de Guerra Naval, e tem um auditório para quase 1000 pessoas, e que no ano passado nós tivemos que eliminar quase metade dos pretendentes inscritos, porque nós só tínhamos lugar para 700 pessoas. Esse ano eu acho que nós poderemos acomodar mais gente. E os temas são sempre, cada ano se escolhem temas como segurança cibernética, como tráfico de drogas e de armas se tornando uma ameaça internacional, sobre as questões de tecnologia e as ameaças de disrupções na área em função da sensibilidade de tecnologia. Por exemplo, 40%, todo o setor elétrico brasileiro está controlado através de programas. Isso, quer dizer, ataque cibernético pode paralisar o país. Ataque cibernético pode paralisar o país. E não só o Brasil, mas todo o mundo todo. Então, são temas sempre atuais. Esse ano nós já temos confirmado a presença do ministro da Defesa, também do ministro Augusto Heleno e ministros diversos representantes europeus. Isso é aberto ao público? Essa apenas as pessoas se inscrevem? Preciso fazer a inscrição. Então, é uma parceria que nós temos com a Konrad Adenauer, que é um grande parceiro do SEB de muitos anos, né? O lugar é lindo, né? O Forte Copacabana. Originalmente ele se chama Conferência Forte Copacabana, porque começou lá, quando eu era pequena. Depois ele manteve o nome, Conferência Forte Copacabana, mas passou a ser no Sheraton, no antigo Meridian, que agora nem sei como é que chama. E agora volta para o Forte Copacabana? Não, e agora vai ser na Escola de Guerra Naval, que é na Urca. Sim. Ali em frente à Praia Vermelha ali. Mas é quase. Não, mas o cenário lugar lindo, lugar lindo. Eu tenho um prazer de vez em quando fazer palestras lá na Escola de Guerra Naval, o pessoal... eles são parceiros São nossos. parceiros, gente... Mudou até a minha cabeça sobre essas novas gerações militares, né? Como as pessoas são mais abertas, são mais preparadas, mas isso é outro tempo. Pio, olha, foi um prazer. A gente tem eu sei que você tem 1000 histórias para contar sobre o programa de desestatização. Quando vier uma venda importante, eu trago você aqui de novo para a gente relembrar. Eu acho que passados 20 anos eu posso contar algumas histórias. Relembrar. Que eu não contei nunca. Então está na hora, porque daqui a pouco isso se perde na história. É um prazer. Obrigado, Jorge. Receber aqui. Sucesso lá no evento. Também que você venha da China agora em viagem e traga boas notícias de lá para a gente. Bom, domingo que vem a gente se encontra de novo aqui.